Olá, amigos, amigas, ao nosso projeto Visita, conectando histórias, valorizando pessoas. Estamos de volta aqui e essa é uma entrevista especial para o Dia dos Namorados. Depois da nossa vinheta, nós vamos conversar com o casal Cleiton e Angélica, depois da nossa vinheta. Estamos de volta aqui no projeto Visita. É um prazer muito grande eu visitar a residência, aliás, a nova residência, né, do Cleiton e da Angélica, que são até mesmo nossos amigos e estão conosco aqui nesse nosso bate-papo. Vamos então ver da trajetória de vocês. Essa é uma matéria especial, nosso projeto Visita, destacando essa data tão importante, que eu tenho certeza que também para vocês é importante, né? Tudo bem com vocês? Tudo bem, Ita, é um prazer estar aqui no teu projeto Visita, te receber na nossa casa nova, e é um prazer. Tudo bem, Ita? Boa noite. É um privilégio ter você aqui no nosso lar. Você que é um grande amigo, um grande parceiro. E é um privilégio ter o teu projeto chegando até o nosso lar aqui, podendo contar um pouquinho da nossa história. Ok. E creio que a história de vocês é uma história bem legal, bem bacana, né? Até nós estávamos conversando em off, o tempo de namoro, um tempo não tão convencional, né? Como alguns, né? Até preferem um longo namoro, mas vocês tiveram um namoro mais curto. Vamos começar com essa pergunta. Quanto tempo de namoro? 7 meses, nós namoramos 7 meses. Nos conhecemos, começamos a nos relacionar por mensagem, aí depois nós assumimos e após eu assumir, a gente namorou 7 meses. Muito bem. E agora, como é que foi o encontro, o primeiro encontro, né? Que vocês tiveram, onde foi esse encontro? Com certeza foi uma data especial também, marcante na vida de vocês. E qual foi a impressão que cada um teve, né, nesse encontro? Começa contigo, Angélica. Nós nos conhecemos há muito tempo, Ita, porque nós estudávamos juntos, eu e o Cleiton. E aí, depois a gente acabou se afastando e nos vimos na igreja. E quando eu vi o Cleiton na igreja e conversei com o Cleiton pela primeira vez, eu vi alguém apaixonado por Jesus. E eu lembro que eu escrevi para Deus uma vez que num projeto de vida que se ele me desse algum relacionamento, eu queria alguém apaixonado por ele. Porque o homem que é apaixonado por Deus vai saber cuidar bem da sua esposa, da sua namorada. Então, foi a primeira impressão, eu disse: Senhor, se é ele, ele é apaixonado por ti. Então, se o Senhor quiser me dar alguém, que seja ele. Essa é a impressão que você teve, que você se deparou diante de um homem de Deus, um homem que Uhum. conhecia a palavra. Cleito. Como a Angélica falou, nossa história é bem parecida, né? Ela vinha num relacionamento sofrido, num relacionamento onde a gente passei por bastante dificuldade. E a primeira impressão que eu tive da Angélica era uma pessoa que estava em busca de algo novo. Pessoa que queria mudança de vida, uma história diferente. E eu vi na Angélica uma pessoa que estava buscando uma transformação. E foi ali que eu percebi que ela se encaixava perfeitamente comigo, pois eu era uma pessoa que também vinha em busca do mesmo propósito. Bom, mas então, deixa eu ver se eu entendi. Vocês já se conheciam há tempo de infância, juventude, lá tempo da escola, é isso? Isso. Mas nunca tive, claro, tempo da escola também eram crianças ainda, adolescentes ainda, não nem Sim, se cogitava, não se imaginava ter um relacionamento mais sério mais tarde, né? sim, foi isso. E a gente chegou até a frequentar o mesmo colégio, fazer algumas dinâmicas junto no mesmo colégio, mas até então a gente era, como você falou, a gente era só duas crianças, dois pré-adolescentes na escola com o intuito de estar lá para estudar, né? Certo. Bom, mas todo relacionamento tem momentos difíceis, né? Embora vocês namoraram, isso eu falo do namoro, né? Por 7 meses, né? Mas teve momentos difíceis, né? Quais foram esses momentos que vocês podem até colocar para nós? Sim, eu acho que assim, todo relacionamento, ele tem uma trajetória, né? E o nosso não foi diferente. O nosso, quando veio, eu lembro da época da pandemia, quando veio o Covid, foi a época que a gente passou mais dificuldade. Foi ali que
eu descobri que a gente junto a gente era mais forte. Foi um momento onde a pandemia ela fez com que as pessoas se aproximassem, né? E a gente, como casal, a gente pôde presenciar isso. Eu lembro que, em certo momento, a Angélica ela pegou o Covid, tá? E como na época ficava em isolamento, era só eu e ela. E eu lembro que eu não tive sintomas nenhum. E numa determinada noite, a Angélica estava com muita dificuldade para respirar, com uma dificuldade para que o ar chegasse até os pulmões. Eu lembro que ela sempre dizia para mim que no começo, como era uma doença muito avançada, que todo mundo tinha um monte de precaução, ela dizia para mim que não era para mim ficar muito perto dela, porque ela precisava de alguém que cuidasse dela, né? Eu lembro naquela noite que, num ato talvez de amor, de desespero, um ato de coragem, digamos assim, eu tentei deitar com ela na mesma cama, ela não quis, tentando fazer com que eu me cuidasse. Eu deitei do lado da cama e fiquei a noite inteira de mão dada, segurando a mão dela naquela noite. Esse acho que foi o momento que eu descobri o que é o verdadeiro amor. A gente ter compaixão com o próximo e cuidar um do outro. Certo. Isso aconteceu já no casamento, mas na fase do namoro, Angélica, teve algum momento, né, que você pode nos colocar aí? Sim, eu acho que quando as pessoas algumas pessoas descobriram o nosso relacionamento, que a gente assumiu, vieram e me falaram assim: "Você não sabe com quem que você está se relacionando, o Cleiton não é para você, o Cleiton não deveria vocês não deveriam estar junto", e naquele dia que, tipo, falaram para mim isso, eu fui para oração. E eu pedi para Deus, eu disse: "Deus, se essa pessoa que falou, né, essas pessoas que estão falando estão certa, me mostra". Eu disse: "Porque foi o Senhor que me apresentou ele, né". Então as pessoas falaram que não eram para nós se relacionar, acho que foi o momento mais difícil para mim. Foi um momento, assim, que me deu um baque, eu disse: "Meu Deus, se Deus me apresentou ele, eu orei, jejuei antes de nós começar a namorar, antes de nós assumir, como assim agora uma pessoa vem, né". E aí Deus me mostrou que a pessoa estava errada, realmente ele queria esse relacionamento. Uhum. E vocês estão juntos há quanto tempo? 7 anos. 7 anos entre namoro e casamento, e agora, nesses 7 anos, agora esse momento marcante da vida de vocês, desse relacionamento de vocês, colocando entre namoro, casamento, enfim, o que você pode colocar, Angélica? Eu acho que o momento marcante foi o dia do casamento, né, que toda mulher espera e nunca a gente esquece, e o momento que a gente conseguiu comprar nossa casa própria. O momento do nosso casamento não tem como esquecer. Lembro até hoje e mulher quando ela põe algo na cabeça, ela vai até o fim, né. Eu lembro que a Angélica, naquele momento ela queria casar no dia 13, que para muitos significa um número de azar, né. Queria casar o dia 13. E eu lembro que quando a gente chegou no cartório, o cara do cartório disse: "Não, não temos um horário para fazer o casamento nesse dia". E lá vai a Angélica, otimista, disse: "Não, eu quero casar dia 13 e tem que ser o dia 13". Não foi numa sexta-feira. Não, não foi numa Não, sexta-feira, foi numa quarta. por incrível que pareça, não foi numa sexta. Mas eu sei que ela conseguiu. Ela conseguiu conquistar o cara do cartório e o cara fez com que a gente casasse o dia 13 de novembro. Mais alguma lembrança vocês querem compartilhar conosco durante as trajetórias de vocês? Eu acho que quando fomos consagrados a pastores auxiliar, né, também foi um momento muito marcante, poder viver essa vida de fé ao lado do Cleiton e poder trabalhar com ele agora nos juniores, né, nos pré-adolescentes, ele sempre me auxiliando, e eu auxiliando ele também na caminhada de fé, porque a fé é assim, às vezes você tá como um celular com a bateria cheia e às vezes tem momentos que a tua carga vai baixar, não vai? E a gente tá sempre um ajudando o outro,
Isso eu acho que é bem importante e é o que nos motiva também. Vocês foram consagrados juntos, praticamente, pastores. Juntos. Então a ideia foi de ambos, né? Quer dizer, houve essa sincronia entre vocês, né, Cleiton? É isso? Sim, isso é uma decisão, né? Do casal, né? Do casal, isso. A gente decidiu viver para Cristo, né? E não tem como um casal viver separados, né? A palavra de Deus, ela fala que a gente é só um corpo quando a gente casa. Então a gente tem que ser só um corpo. A decisão não partiria só de mim se a Angélica não quisesse ser pastora. Esse foi um momento muito marcante na nossa vida. A Ita sabe que alguns dias atrás, eu subi a montanha, fui pro Legendário, né? E você sabe que o que me marcou lá, subindo a montanha, é que às vezes a gente deixa algumas coisas passar desapercebido durante o casamento, durante o namoro. São os pequenos detalhes que fazem a diferença. Eu lembro que quando eu pensei em desistir lá no trajeto na montanha, eu lembro que minha esposa fez chaveiro com uma foto com um versículo bíblico atrás. E isso foi o que me motivou, o que me incentivou a continuar. E é isso que nos motiva todos os dias a continuar. É esse compromisso que a gente tem um com o outro, essa lealdade, essa amizade. É isso que torna um casal somente um corpo. Legal a história de vocês de desafio também, companheirismo, aprendizado. Bom, mas a gente percebe hoje em dia que muitos casamentos não têm essa durabilidade, ou seja, casam, fazem uma festa até muito bonita, né? Na igreja, no clube, enfim, todo aquele trâmite da festa, né? Do casamento, mas não dura. Duram 2, 3 anos, né? Alguns duram um ano e acaba. E gostaria que vocês colocassem para nós aqui, para todos que estão nos acompanhando, qual é o segredo, se existe um segredo, qual é o que leva a um casamento ser mais durável. Eu acho que é colocar Deus no centro. É o triângulo, né? Deus, a esposa e o marido. E outra coisa também, Ita, é querer permanecer. Porque muitas vezes os desafios vêm e no primeiro desafio tu quer largar tudo e quer ir embora. E com Deus no centro, Deus vai te ensinar que você tem que permanecer, que você tem que lutar até o fim. E é isso que os casais hoje em dia talvez não queiram, é a permanência e nem colocar Deus no centro. Certo. Você tem essa mesma opinião, Cleis? Sim, como a Angélica falou, toda construção precisa de uma base, um alicerce, né? O casamento não é diferente, né? Se você não tiver a tua base firmada, você não vai prosseguir muito tempo. Digamos uma casa, para você construir uma casa, se você não tiver um alicerce bom, uma base boa, a casa vai desestruturar, vai cair toda. E o casamento é igual. O casamento, quando você coloca Deus em primeiro lugar, e aí quando eu falo em Deus, não falo de religião, eu falo de Deus. Todo mundo sabe que existe somente um Deus e já ouviu falar desse Deus. É esse que a gente tem que trazer para os nossos casamentos, para os nossos dias atuais. Porque hoje é fácil você casar. O papel ele aceita qualquer coisa, né? Você vai lá, casa, dura uma semana, separa. Mas o que as pessoas não entendem é que o casamento é para a vida. É para sempre, é eterno. Você tem que casar uma vez só, te dar o prazer de ter uma mulher abençoada por Deus e conviver com ela pro resto da tua vida. Esse é o lema do casamento. Certo. Os olhos dela brilharam agora. Bom, eu fico muito contente, muito feliz de saber que vocês estão aí, né? E que quero que Deus abençoe, que dure muito mais ainda, né? Amém. E eu quero que vocês deixem uma mensagem, cada um deixe uma mensagem para quem está começando agora, quem sabe está começando um namoro, quem sabe a pessoa está ali pedindo para que Deus mostre quem é a pessoa ideal, enfim, ou já começou, tem a intenção, a ideia de começar um namoro. Começa contigo também, Angélica. Para você que está ainda solteiro e espera por alguém, eu digo para você: espere em Deus. Ore, jejue, peça para o Senhor te mostrar a pessoa certa.
E para você que já está em um relacionamento, talvez num namoro, eu digo para você, coloque Deus no centro. Busque a Deus todos os dias, busquem a Deus juntos, porque quando Deus está no centro do teu relacionamento, tudo vai dar certo. Bom, como a Angélica falou, então, ah, todo relacionamento tem uma história. Nós, como um casal cristão, nós não somos perfeitos. Jamais seremos perfeitos. Mas a gente sabe que tem coisas que o homem pode fazer e tem coisas que somente Deus pode fazer. Então, se você espera em Deus e confia que Ele foi capaz de trazer essa pessoa abençoada que está ao teu lado, valorize ela. Valorize para que no futuro você possa ter a certeza que Deus estava presente no teu casamento, no teu namoro, no teu noivado. Saiba que Deus ele não une pessoas, ele une propósito. Essa é a mensagem que eu deixaria para os namorados dos dias atuais, Ita. Muito bem. Quero agradecer a participação de vocês aqui no nosso projeto Visita. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Eu me convidei para estar aqui, né? Que legal. Então, muito obrigado mais uma vez. Sucesso para vocês. Que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês, né? Que é um casal exemplo aí para muita gente, para todo mundo, tá? Eu quero agradecer mais uma vez, então, vocês. E o nosso projeto Visita visitou hoje o casal Cleiton e Angélica, nesse bate-papo, nessa matéria especial para o Dia dos Namorados. Muito obrigado pela companhia. Este é o projeto Visita, conectando histórias, valorizando pessoas. Um grande abraço, até o próximo vídeo.